Estamos iniciando o nosso curso, o seu curso Bíblia hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Estou aqui com o missionário Guilherme nessa série e temos o objetivo de estudar todo o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos no capítulo 8, a partir do versículo 14. Acompanhe conosco. Para iniciar mais esse estudo, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, ó Jesus Cristo, queremos, Pai amado, te agradecer, queremos te engrandecer também, Jesus Cristo, declarando que o Senhor é o único soberano, Pai amado, grandioso Jesus Cristo és tu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito a gente meditar da tua palavra, tem colocado o desejo em nossos corações cada vez mais. Amém. Nos ensina, Jesus Cristo, a te servir mais e que a gente venha meditar nos teus ensinos, na tua vida, Pai. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Mateus 8, a partir do verso 14, diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Amém. Jesus continua a sua jornada ali, realizando curas, milagres, grandes maravilhas e grandes sinais no meio daquele povo. E aqui em especial ele cura a sogra de um discípulo amado. Um discípulo que estava com ele todos os dias, caminhando, aprendendo com ele, que era o apóstolo Pedro. Interessante notarmos, que o cuidado de Jesus de ir até lá. E é interessante que era algo simples, apenas uma febre, Mas sabemos que naquela época não tínhamos o remédio que tínhamos hoje, Hoje a febre é simplesinha, mas talvez antigamente fosse muito mais complicado do que é hoje. Então Jesus se compadece, vai até a casa dela e ali realiza a cura. E ela imediatamente se levanta, serve a ele. Eu acredito que preparando uma boa comida para realmente servi-lo. E de fato, Jesus Cristo se importa com a necessidade dela. E vimos que aos outros textos anteriores, Jesus se importando com as necessidades dos outros, seja de um leproso, ou seja, de alguém excluído da sociedade, seja de um centurião e agora alguém da família dos seus discípulos. De fato, meus irmãos, Jesus se importa com todos. E aqui vem a importância do discipulado. Às vezes caminhamos lado a lado com pessoas e às vezes a pessoa não está passando necessidade, mas tem alguém da família precisando de você. E este é o momento onde você chega junto, onde você demonstra amor, demonstra cuidado, onde de fato se mostra presente, não só na vida dele, mas na família dele, para que eles possam ver o discípulo que você é, para que eles possam ver Jesus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Muito boa palavra, né? Mas vamos continuar aprendendo mais a partir do versículo 18, sobre essa série agora que temos aprendido sobre o discipulado, como o Guilherme destacou muito bem. Acompanhe conosco. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei se aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Muito bem. Muito bem, né? Então, só até aqui agora, a gente vai ver que Jesus é procurado agora, diferentemente quando a gente viu ele chamando os seus discípulos, como foi com os pescadores, Pedro, Tiago, João, André, né? Levi, Mateus. A gente vai ver também mais para frente ele chamando. Mas agora, um mestre da lei, alguém muito respeitado, conhecido, porque estava... E tinha seus discípulos também. Mas ele humildemente foi até Jesus, né? Jesus, na verdade, ele sabe o coração daquele homem. Quando ele diz: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Por isso que Jesus dá essa resposta que muitas vezes ela é mal compreendida. Porque Jesus diz, né? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A gente precisa entender essa frase que Jesus usa. Primeiro porque
existem várias interpretações. Uma delas é que as raposas, como Jesus mesmo, em outro episódio mais à frente, no evangelho dele, segundo escreveu Lucas, ele chama Herodes de raposa. Vai, diga aquela raposa, falando para alguém ir até Herodes e dizer, né, que Jesus continuaria fazendo as obras que o Pai mandou ele fazer. Porque os romanos eram considerados raposas, né, animais que são sagazes, né, considerados espertos, né, e também mencionou outro animal, que são as aves do céu. Também naquela época as aves eram considerados gentios. A gente falou nos outros vídeos que os gentios são todos aqueles que não são judeus. Para os judeus são considerados gentios. Então quando Jesus fala, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, a primeira interpretação que eu trago para vocês é que Jesus pode estar dizendo em relação aos romanos, que naquela época dominavam o território de Israel. Na verdade, eles estavam dominando onde chegavam no mundo, tinha um exército mais poderoso, era a nação predominante naquela época, e contra todos os seus inimigos eles venciam. Chegaram a Israel, invadiram, tomaram posse, e os judeus eles eram considerados exilados na própria terra, né? Eles estavam escravos de um outro povo, na própria terra deles. Mas eles tinham muito respeito pelos judeus, os judeus se tornaram até amigos deles. E a gente vê Jesus se relacionando também com eles, assim como foi com o centurião, que Guilherme citou no outro vídeo passado. Aí quando Jesus fala, as raposas têm suas tocas, aqui, nesse lugar, né, em Israel. E as aves do céu, até as aves do céu, até os gentios, têm espaço em Israel. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar, reclinar a cabeça. Significa que Jesus ele, não tinha vez, não estava sendo aceito onde ele chegava. Assim foi em Nazaré, quando ele foi rejeitado por seu próprio povo, por onde ele cresceu e viveu até os 30 anos de idade. Depois ele vai para Cafarnaum, ele é rejeitado em Cafarnaum. Vamos ver que ele é rejeitado também em Corazim, Betsaida, onde Jesus ele fala uma palavra para esse povo que rejeitou o único que poderia salvá-los, né? E sendo tantas vezes rejeitado no território de Israel, ele fala isso, né? Que o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Por isso aquele mestre, Jesus sabendo a intenção dele, talvez Jesus tenha dito isso, né? Porque conhecia a intenção daquele homem, sabia que ele queria muitas vezes ser respeitado, ter seus discípulos, mas vai até Jesus, e poderia ser porque ele queria ter mais nome ainda, sendo um dos discípulos de Jesus. Talvez ele acreditasse que Jesus, ele realmente via as multidões seguindo Jesus, e talvez ele quisesse ser também mais conhecido através de Jesus, né? E quantas pessoas usam o nome de Jesus para ser conhecido, né? Quantos pregadores a gente vê aí, famosos, ganhando milhões, usando o nome de Jesus, né? Para a glória deles e não para a glória de Cristo, né? Para eles serem conhecidos, e não como João Batista fez, dizendo lá em João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista entendeu que é o nome de Jesus que precisa ser reconhecido e não o nosso. Então, quando a gente aborda essa série do discipulado, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é o nome de Cristo que vai transformar as vidas com quem temos se relacionado, com quem nós temos orado, né, feito esse discipulado que Jesus nos ensina como discípulos. Então entendemos que é o nome de Cristo que precisa ser reconhecido, não o nosso, tá bem? Então você que nos acompanha, entenda isso, que é necessário que ele cresça, que a gente venha diminuir. Mas vamos continuar a leitura com o missionário Guilherme a partir do versículo 21. Amém. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Amém, meus irmãos. Vemos aqui, né, Jesus agora direcionando a sua frase para alguém específico, que o texto diz que é outro discípulo. O interessante, meus irmãos, é que ser discípulo de Jesus é de fato aceitar esse chamado radical. E quando dizemos realmente sim para seguir a Jesus, para realmente seguir a sua vida, as instruções, os teus ensinamentos,
entregarmos as nossas vidas a Ele, de fato é uma jornada radical, e o qual somos desafiados, meus irmãos, diariamente a se desprender emocionalmente, muitas vezes da nossa família, dos nossos amigos. Porque entenda, Jesus não pode simplesmente contar com um discípulo que ainda está preso emocionalmente, que ainda está realmente não consegue se desprender emocionalmente da sua família quando se trata em fazer discipulado, quando se trata de realmente ser chamado por Cristo para fazer a obra da evangelização, ainda está muito preso, ainda está realmente com o seu coração ali, né? É por isso que Jesus deixa bem claro que é os mortos sepultando os mortos, ou seja, o coração dele não poderia estar ali, naquele luto, não. O coração dele precisava estar em Jesus, o coração dele precisava estar realmente na obra que Jesus Cristo chamou, que é a obra do discipulado. Então, meus irmãos, se Jesus Cristo te chamou para ser discípulo, não viva esta vida, meus irmãos, presos emocionalmente. Se a tua família está o rejeitando, se a tua família não está apoiando, não se preocupe. Não se preocupe, porque Jesus Cristo também foi perseguido, né? O próprio Cristo nos deixou claro que muitas famílias iam rejeitar os seus discípulos, mas que a gente venha a todo tempo realmente apenas se apegar na esperança de Cristo e cada vez mais ter como nosso foco maior as coisas do alto, ou seja, as vidas que Deus nos dá, as coisas da eternidade, o discipulado, né? Que a gente realmente venha focar nisso e que a gente não venha simplesmente se tornar realmente alguém preso emocionalmente às nossas famílias, alguém que não consegue viver, né, realmente para Cristo porque está ali refém emocionalmente. Então, Cristo quer que você de fato esteja 100% no discipulado. Jesus quer que você dê o seu melhor, se entregue para a obra do discipulado, realmente estando pronto para suprir as necessidades, para agir com compaixão e graça pelo outro, para realmente estar pronto a assumir o outro como sua família de fato, porque ganhamos centenas de famílias nesta obra. Então, meus irmãos, continue perseverando no discipulado, continue orando, como o Elietto tem falado nos outros vídeos. Oração é o início de tudo, começa com oração, meus irmãos. Continue orando por aqueles, mesmo que seja difícil, mesmo que você não veja mudança de vida ainda na outra pessoa, continue orando por ela, porque foi assim que Jesus fez. Jesus orou primeiro antes de escolher os seus discípulos. Então, meus irmãos, que venhamos perseverar em oração e que venhamos com as nossas vidas testemunhar a obra de Cristo cada dia. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Gostaria muito que você continuasse estudando todo o livro de Mateus. Pode ler uma vez, duas vezes, três vezes, porque o mais importante do que ler apenas é a gente meditar nas palavras do Senhor Jesus. Lembra nos outros vídeos que a gente deixou também um versículo para você estar decorando. Mas mais importante do que decorar, porque decorar a gente esquece, né, Guilherme? Né? Hoje eu lembro, mas amanhã depois eu vou esquecer. Mas é por isso que a palavra fala: medita de dia e de noite nas Sagradas Escrituras, nas palavras do Senhor Jesus, porque, como o Guilherme destacou, são palavras de vida eterna. Só ela para nos trazer esperança no mundo, né, que a gente está de passagem, que a gente precisa entender que a vida verdadeira é Cristo Jesus, é seguindo a Ele, como a gente viu agora, pessoas tendo a oportunidade de seguir, mas acabaram recusando, como foi esse último caso. Você tem tido a oportunidade de seguir a Cristo. Não rejeite, entenda que esse é o caminho, é a verdade, é a vida verdadeira, é a vida eterna só em Cristo Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica com Deus.